Olá, pessoal. Boa tarde a todos. Estamos aqui novamente para mais um seminário, né, dos integrantes do grupo PET Matemática. E hoje nós teremos dois seminários, né, os últimos desse ano. Então, nesse primeiro seminário, né, vamos ter a aluna Isabela vai apresentar o seminário da IC que ela produz aqui no PET, né? E após a apresentação da Isabela, teremos também a apresentação da pesquisa, né, que a aluna Stephanie desenvolve aqui no programa. Tá? Então, Stephanie, fique à vontade para fazer a sua apresentação. Né? Boa noite a todos. Bom, eu vou começar aqui já, né? O título da minha pesquisa o tema, né, é sobre o problema do carteiro chinês, e eu estou sendo orientado pela professora doutora Michele Maldonado. Bom, para introduzir o assunto, eu trouxe aqui uma situação simples aqui. Bom, imagine a seguinte situação. A gente tem um motorista de van e ele precisa determinar uma rota de modo que ele saia da casa dele, busque cada criança em sua respectiva casa, deixe as crianças na escola e volte para a casa dele. Aí a pergunta é, qual é o caminho mais favorável que pode ser feito pelo motorista, né? Bom, quando a gente pensa em caminho mais favorável, a gente quer o caminho que seja, que traga menor custo, que seja na menor distância, ou seja, né, o caminho que seja de menor tempo, né, essas coisas. Então, a gente tem que pensar aqui em uma rota que vai otimizar todas essas coisas para ele, de modo que ele não saia prejudicado. Bom, uma coisa que a gente pode pensar é que se esse motorista passar por todas as casas, né, por todas essas ruas das casas aqui, sem repetir, ele vai ter a rota dele otimizada, ele vai estar passando por uma menor distância, um caminho de menor distância, né, se ele não repetir as ruas. Então, ele tem que pensar em um caminho de modo que ele passe por todas as casas, sem repeti-las, né, para que essa rota seja otimizada. Como esse é um exemplo assim bem simples mesmo, eu já até deixei aqui numerado as casas pelas quais ele pode passar. Ele pode sair da casa dele e passar na casa 1, casa 2, casa 3, casa 4, ir na escola e voltar para a casa dele, né? Esse aqui é um exemplo bem simples, só para contextualizar mesmo. A primeira vez que esse problema foi falado foi no ano de 1972, né, quando o matemático chinês, eu não sei pronunciar muito bem esse nome aí não, mas acho que é Kawan Mei-Kou, ele pensando aí nas rotas dos carteiros, né, na situação dos carteiros, ele descreveu o enunciado. Um carteiro tem que cobrir sua rota e depois retornar ao posto de correio. O problema é encontrar a menor distância a ser percorrida pelo carteiro. Por que a menor distância? Porque essa menor distância vai otimizar para ele o tempo da corrida e vai otimizar os custos envolvidos, né? Então, esse é o enunciado do problema. Aí, a partir disso, a gente pode definir o problema do carteiro chinês como sendo um problema de roteamento, né? No qual ele busca o caminho mais curto de forma, né, mais uma vez, a minimizar o tempo e o custo envolvidos. Das formas de solucionar esse problema, a gente tem alguns algoritmos, né, que a gente pode usar para resolver, alguns algoritmos para encontrar caminho mínimo, para otimizar os custos, né? Tem algoritmos e tem a programação linear, né? Que é modelar esse problema em forma aí de uma função objetivo, usando as variáveis de decisão e as restrições. No meu trabalho, a gente estava focando em trabalhar esse problema com foco para programação linear, fazendo modelagem de programação linear. Existem 3 tipos de problema do carteiro chinês. A gente tem o problema do carteiro chinês direcionado, né, quando nós temos as rotas com ruas de mão única. Temos o problema do carteiro chinês não direcionado, com rotas de ruas de mão dupla. E temos o problema do carteiro chinês misto, que é quando mistura as duas, rotas de mão única, ruas de mão única, ruas de mão dupla.
O terceiro, ele assim, a situação que cabe ao terceiro é o mais comum, porque dificilmente você acha um bairro, né, um bairro dentro de uma cidade que tenha ruas só de mão única ou só de mão dupla. Existe, né? Provavelmente existe, mas é mais complicado de encontrar, né? Então, esse terceiro problema aqui, ele é o mais comum. Aí, para poder modelar, entender a formulação desse problema, a gente precisa saber de alguns conceitos. Aqui eu trouxe, assim, mais uma imagem só para poder mostrar mesmo o que acontece, não é só um exemplo bem simples mesmo. Por exemplo, eu tenho uma rota que eu vou precisar traçar, né? E aí eu vou precisar fazer a minha modelagem, formular o meu problema. Para isso, eu vou transformar essa minha rota num grafo. Então, aqui na minha imagem, eu tenho as casinhas e tenho as ruas. Eu vou transformar isso aqui num grafo no qual as minhas casinhas vão ser os vértices e as minhas ruas vão ser as arestas que ligam esses vértices, certo? Então, dessa imagem aqui, eu tiro um grafo. Aí, dos conceitos de grafo que a gente precisa saber, um dos mais importantes aqui é o conceito de grafo euleriano. Então, eu vou voltar aqui para mostrar. Um grafo euleriano, ele é um grafo no qual todos os seus vértices possuem grau par. Então, por exemplo, esse aqui nesse vértice da casa 1, eu tenho duas arestas ligadas a ele. Então, esse vértice tem grau 2. O correio, mesma coisa, duas arestas. Casa 5, mesma coisa. Todos os outros aqui têm duas arestas ligadas. Então, todos esses vértices têm grau 2. Como 2 é um número par, os meus vértices possuem grau par. Se todos os meus vértices possuem grau par, esse é um grafo euleriano. Outra coisa que eu preciso saber também é o que é um caminho euleriano. Eu chamo de caminho euleriano um caminho aqui nesse grafo, né, um caminho, um grafo euleriano, que percorre todas as arestas do meu grafo. Então, por exemplo, se eu sair aqui e ir para casa 1, casa 2, casa 3, casa 4, casa 5 e voltar aqui, eu tenho eu tenho um caminho que percorre todas as arestas, não repete arestas. Né? Então, eu tenho um caminho euleriano. Então, são duas coisas importantes. Mas outra coisa que a gente também precisa saber é o conceito de grafos direcionados e não direcionados. Eu tenho grafos direcionados quando as minhas arestas têm direção definida. Então, por exemplo, aqui em cima, eu tenho essa aresta que sai de B e vai para A. Ou seja, eu só consigo andar, se isso aqui fosse uma rua, eu só consigo andar de B para A, eu não consigo de A para B. Né? E assim vai com todas as setas. E esse seria um grafo direcionado. Já nesse caso aqui, eu tenho um grafo não direcionado. Eu não tenho orientação nas arestas. Eu posso ir de A para C, de C para A, eu não tenho problema com isso, porque é um grafo não direcionado. E por que é importante? Porque quando a gente tem as ruas de mão única, né, que é no problema do carteiro chinês direcionado, nós montamos grafos direcionados. Quando a gente tem ruas de mão dupla, no qual a gente usa o problema do carteiro chinês não direcionado, a gente tem grafos não direcionados. E quando mistura os dois, nós temos os grafos mistos, que têm arestas direcionadas e não direcionadas. Então, é importante lembrar disso. Problema do carteiro chinês não direcionado. Bom, eu vou mostrar como que a gente pode formular um problema do carteiro chinês não direcionado. E assim, como o foco por hora do meu trabalho é o problema do carteiro chinês não direcionado, então eu trouxe aqui a formulação dele. Os outros dois eu ainda não coloquei aqui. Bom, eu tenho ali, imagina uma situação que eu tenho que percorrer uma determinada rota, e dessa rota aí eu tirei um grafo. Eu vou chamar esse grafo de G, né? Consideramos esse grafo um grafo G. A primeira coisa que eu vou analisar, ele é um grafo não euleriano ou um grafo euleriano? Se ele for um grafo euleriano, eu vou precisar de um algoritmo que me ajude a encontrar um circuito euleriano de custo mínimo. Se ele for um grafo não euleriano, aí muda um pouco de figura, porque eu vou precisar transformar esse grafo em um grafo euleriano, certo? Como que eu vou fazer isso? Se ele é um grafo não euleriano, significa que ele tem vértices de grau ímpar. Então, eu preciso fazer com que esses meus vértices de grau ímpar transformem-se em vértices de grau par. Como eu faço isso? Acrescentando arestas no meu grafo. Quando eu acrescento arestas, eu formo o grafo G'.
certo? Então, eu vou adicionar arestas aos meus vértices de grau ímpar, de modo que esses vértices passem a ter grau par e formando o meu grafo não euleriano. Para isso, eu vou fazer a formulação aqui do meu problema. O que eu preciso? Eu preciso de uma função objetivo, cujo objetivo, né, é minimizar o somatório do custo das arestas adicionais, certo? O CIJ é o custo da aresta que eu vou adicionar. O x e j é a quantidade de arestas que eu vou adicionar, saindo do vértice I para o vértice J, certo? Então, essa é a minha função objetivo. O que vai acontecer aqui? Eu também vou ter as restrições. Quais vão ser essas restrições? O meu x e j ele só pode assumir valor 0 ou valor 1. Então, ele vai pertencer a esse conjunto aqui, 0 e 1. Por que isso? Se eu tenho um vértice de grau ímpar, a partir do momento que eu adiciono uma aresta ali, essa aresta vai passar até grau par, certo? Eu não preciso adicionar mais arestas. Se eu precisar, né, aí teria que ser eu teria que adicionar um número ímpar de arestas, mas eu não preciso adicionar mais do que uma aresta, porque adicionando uma, eu já tenho aí um vértice de grau par, certo? É tal aqui, né, o somatório das arestas, que eu vou adicionar em um vértice, tem que ser 1, se esse vértice pertencer a T, sendo T o conjunto de nós de grau ímpar, certo? Eu tô vendo que eu escrevi errado aqui, era para eu ter trocado. O V é par e o T é ímpar. Enfim, aqui depois eu tenho que trocar. O T é o conjunto de nós de grau ímpar, né? Então, eu vou precisar adicionar ali uma aresta a esses nós de grau ímpar. E se o meu nó for par, eu não preciso adicionar arestas, porque ele já é par, então eu não adiciono. Então, o meu x e j, quando o meu nó é par, é 0, certo? Aí aqui tá até falando, tal que o meu VI pertence a V, sendo V o conjunto de nós de grau par, né? Que, como eu falei aqui, eu acabei trocando. Então, aí, essa fica como sendo a minha função objetivo, e essas as minhas restrições. Aí eu trouxe aqui, a gente estava até, eu ainda não terminei não consegui, a gente ainda está fazendo, está montando, né, um exemplo para acrescentar depois dessa formulação, né, um exemplo simplesinho para eu poder modelar, mas ele ainda está em construção. Aí, como exemplo, eu trouxe uma aplicação que eu li em um trabalho de conclusão de curso de uma aluna da Universidade Tecnológica Federal do Paraná. Essa aluna ela aplica o problema do carteiro chinês para otimizar a rota percorrida por um caminhão de coleta de resíduos sólidos recicláveis lá na cidade onde ela mora, né, lá na cidade de Metalândia, lá no Paraná. Para isso, ela estabelece rotas diferentes, né, nos dias da semana, de segunda, terça e quarta, utilizando o algoritmo de Fleury. Aí eu coloquei do lado que o algoritmo de Fleury ele é utilizado para encontrar circuitos eulerianos. Então, se já tem ali um caminho euleriano, eu só preciso aplicar o algoritmo de Fleury para encontrar o circuito euleriano. E aí, como resultado da aplicação da aplicação do problema do carteiro chinês, ela teve redução de custo aproximado de 23,45% na segunda-feira, 33,12% na terça e 40,13% na quarta-feira. Foi o resultado ali do trabalho dela. E aí, para minha pesquisa, eu e a Michelle, a gente estava conversando e a gente estava pensando, assim, inicialmente focar no problema do carteiro chinês não direcionado, né? Focar nele. Escolher um bairro daqui de Uberaba, um bairro cujas ruas sejam de mão dupla, né? Para poder aplicar ele. E aplicar de modo que otimize uma rota de percurso, pensando em coleta e transporte de resíduos sólidos urbanos. E aí a ideia é modelar, né, pensar no problema, modelar ele e colocar no programa, né, de otimização que é o OPL, que é o programa que a gente tem usado. E assim, a ideia da pesquisa é essa, ainda está em andamento, a gente ainda está pensando como vai fazer e tudo mais, mas a ideia é basicamente essa. E aí tá as minhas referências, e era isso. Se alguém quiser perguntar alguma coisa. Obrigado, Isabela, pela sua explanação, né?
É interessante aí o trabalho que você vai pesquisar. Como é que está já o andamento dele? Assim, vocês estão agora, né, iniciando essa nova fase aí, então, já tem a ideia de que bairro vocês vão pegar, alguma coisa assim do tipo? Não, a gente estava vendo ainda. Nós estamos vendo. E aí, quando a gente vê aí, vai começar a modelar e tudo mais. Para poder fazer. Você vai pegar do seu bairro? Oi? Vai pegar do seu bairro? Ah, não sei. Escolhe um pequenininho, né? Ah, é, né? Ou às vezes é até pior, né? Às vezes, dependendo do pequeno, tem muita pouca rua, né? Às vezes você tem que passar mais vezes pela mesma rua. Não sei, tô É, e zoando. aí, às vezes também nem quando se for muito pequeno também, às vezes nem tem necessidade de modelar, né? Tem que ser um bairro que dê para fazer a Que. modelagem do problema, né? Uhum, não, tá certo. Mas, de qualquer forma, muito legal a sua pesquisa e espero que você tenha sucesso aí. Caso alguém tenha alguma pergunta, fique à vontade aí para abrir o áudio e perguntar para a Stephanie. Para a Stephanie, não, desculpa, para a Isabela. Não? Então, obrigado novamente, Isabela, pela sua apresentação. E dando continuidade, então, aos seminários Obrigada, aqui do professor. PET. Ok, isso. Então, dando continuidade aqui aos seminários do PET, então agora teremos a apresentação da petiana Stephanie, né? E ela vai apresentar agora a sua pesquisa que ela elabora aqui no grupo PET Matemática. Então, Stephanie pode fazer o compartilhamento da sua tela e ficar à vontade para fazer a sua apresentação. Stephanie, tá aí? Só um minutinho que tá abrindo aqui. Perfeito. Aí você pode compartilhar a tela com a gente, tá? Tá. Apareceu aí? Ainda não. Tem que clicar aqui em apresentar, né? Apresentar agora. E aí, ou apresentar tela, ou apresentar uma tela inteira ou janela. Agora foi. Bom, boa tarde. Eu sou Stephanie, eu curso licenciatura em matemática na UFTM e hoje eu vim apresentar para vocês o meu projeto de pesquisa. O título da minha pesquisa é Dificuldade de aprendizagem matemática a partir da descalculia. Eu sou orientada pela professora doutora Vanessa de Paula Sindra. E eu vou começar explicando para vocês o que é descalculia. A descalculia é um transtorno de aprendizagem que geralmente se manifesta em crianças, pois estão em idade escolar. Geralmente, essas crianças, elas possuem muitas dificuldades, principalmente em pensar, refletir, avaliar e raciocinar atividades relacionadas à matemática. E, atualmente, existem 6 tipos de descalculia. Temos a descalculia léxica, que a criança geralmente apresenta dificuldade em leitura de símbolos matemáticos, a descalculia verbal, em que a criança apresenta dificuldade em nomear quantidades matemáticas, números, termos e símbolos. A descalculia operacional, que a criança apresenta dificuldades na execução de operações e cálculos numéricos. A descalculia gráfica, que é a dificuldade na escrita de símbolos matemáticos. A descalculia practognóstica, que a criança ela possui muita dificuldade em enumerar, manipular objetos. Ela não consegue distinguir objetos reais e imagens. Então, fica bem confuso assim. A descalculia ideognóstica,
são as operações mentais e compreensão de conceitos. Ela não consegue compreender conceitos matemáticos e nem fazer cálculos simples mentais. Geralmente, o educador, ele que é responsável por diagnosticar essas dificuldades da criança. Então, é muito importante, se desde o início a criança apresentou algum símbolo matemático errado, ou a criança ela pronuncia a quantidade de números errados, os símbolos errados, é importante a professora ou o psicopedagogo da escola estar atento a essas dificuldades da criança. Aí a minha pesquisa, ela tá na matemática inclusiva. O principal objetivo da minha pesquisa é realizar um panorama de trabalhos publicados nos últimos 10 anos sobre descalculia. A princípio, eu queria fazer uma pesquisa de campo, que é nas escolas e tudo mais. Mas como a gente está num período de pandemia e as aulas ainda não iniciaram presencialmente, eu estou fazendo esse trabalho, fazendo esse panorama desses trabalhos. Mas eu pretendo futuramente mudar para uma pesquisa de campo. Aí a metodologia que eu estou utilizando é a análise de trabalhos publicados em revistas Qualizar, e a gente está utilizando as revistas Bolema e Zetetque. Como eu havia dito, é um trabalho bibliográfico, mas eu pretendo mudar para um trabalho de campo. E eu acho que é isso. Ok, Stephanie, muito obrigado aí também pela sua apresentação, né? Interessante o assunto que você está estudando, e até gostaria de perguntar, não sei se vocês já andaram um pouco com a pesquisa, se isso, assim, a criança já nasce com esse problema, né? E aí, ou não, isso pode surgir a qualquer momento da vida da criança. Se você tem alguma noção, né, sobre isso, assim, ou leu alguma coisa sobre isso. Então, a pesquisa ela está bem no início, mas pelo começo que eu iniciei, ela pode apresentar em qualquer início. Então, tipo assim, a criança ela não nasce com esse transtorno, ela adquire conforme a vida escolar, geralmente é nos primeiros anos. Então, na educação infantil é muito comum já apresentar os primeiros sintomas, e no ensino fundamental dos anos iniciais, né, que é do 1º ao 5º ano. Então, como ela não é um transtorno que a criança já nasce, eu acho que fica mais fácil de você conseguir, de a criança conseguir se recuperar, né? Por isso que eu falei, é importante a educadora ou o psicopedagogo da escola estar atento a essas dificuldades das crianças, para ela não poder arrastar isso para o resto da vida, pois se isso não é diagnosticado cedo e tratado, aí sim a criança pode, né, levar esse transtorno até a vida adulta. Que legal, interessante o tema, e bom, desejo sucesso para vocês aí, que é um tema muito interessante e né, legal de estar buscando, né, saber sobre isso. No caso, só uma outra pergunta, eu vi que você falou que vai buscar nas revistas sobre o tema descalculia, mas vocês estão pegando de forma geral ou ligado de alguma forma à matemática? Não, a gente está pegando de modo geral mesmo. É como eu falei, né? A gente está fazendo bibliográfico por conta da pandemia, mas ano que vem, as aulas voltando presencialmente, a gente vai fazer. Eu vou escolher uma escola de Uberaba para poder aplicar. Daí eu vou escolher uma série, ou na educação infantil, ou no ensino fundamental, para poder estar aplicando isso. Aí ver que tipo o que pode ser feito para melhorar esses transtornos nas crianças, né? Não, tá certo, então. Pessoal, se alguém tiver mais alguma questão que gostaria de perguntar aí a Stephanie, fique à vontade para abrir o áudio e perguntar. Bom, então, não temos, então, eu gostaria de agradecer novamente, Stephanie, pelo seu seminário aí, né, pela introdução das suas pesquisas.
Informo ainda que tanto a Stephanie quanto a Isabela, né, elas iniciaram no programa PET esse ano, então elas estão iniciando as suas pesquisas, né, de iniciação científica, então, né, ao decorrer do tempo, né, as pesquisas vão avançando. Então, obrigado, Stephanie, obrigado, Isabela, pelas suas apresentações, e dessa forma, né, eu encerro aqui hoje, então, o seminário de hoje, né, e, bom, boa tarde a todos, né, boa noite já, né, então, boa noite a todos, e nos vemos, então, num próximo seminário do Grupo PET Matemática. Até mais, tchau, tchau. Tchau, gente, boa noite.